Olá, oitavo ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa, tá bom? Vamos fazer a correção comentada da nossa atividade. Questão de número 1. Nas orações abaixo, faça o seguinte: identifique o sujeito respondendo à pergunta apresentada. Escreva a oração iniciando-a pelo sujeito. Então, o que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão encontrar o sujeito, vocês vão responder a pergunta e encontra o sujeito. Encontrando o sujeito, você vai anotá-lo e depois começar a escrever a frase colocando novamente o sujeito no início. Vamos lá? O que brilhava? Letra A. Mais ao longe, numa volta da estrada, a telha encarnada de uma casa brilhava ao sol. O que brilhava? Tá bem claro, né, gente? Só vai lá na frase, brilhava. Quem era que brilhava? A telha encarnada de uma casa. Se eu coloco só a telha encarnada, não tá certo, né? Porque não era uma telha encarnada qualquer, era a telha encarnada de uma casa. Aí vocês, como eu orientei, vamos anotar de novo o sujeito, a telha encarnada de uma casa e copiar o restante da frase. Brilhava ao sol mais ao longe numa volta da estrada. Então, por que nós estamos usando essa técnica? Toda vez que você quer descobrir o sujeito, você faz a pergunta, tá bom? Para o verbo. No caso, nós perguntamos para o brilhava. O que brilhava? A telha encarnada de uma casa. Então, o que nós respondemos se chama sujeito. Como esse sujeito ele não está na ordem direta, ele está no final da frase, nós vamos colocá-lo na ordem direta. Então, vamos começar com ele. A telha encarnada de uma casa brilhava ao sol mais ao longe numa volta da estrada. Do mesmo jeito, vamos fazer com a B. Vamos lá? Com a facilidade de sua elocução, fez o Dr. Cláudio a crítica geral da literatura brasileira. Vamos procurar o verbo, fez, e vamos perguntar, quem é que fez? E aí tá aí, Dr. Cláudio. Então, o Dr. Cláudio é o sujeito. Vamos começar com ele. O Dr. Cláudio. Colocamos o verbo, fez. O que foi que ele fez? Vamos lá? Ele fez, com a facilidade da sua elocução, a crítica geral da literatura brasileira. Agora o sujeito está na ordem direta. Fácil, né? Próximo. Letra C. Dentro da minha cabeça ainda giravam conversas e músicas da madrugada. Tem o verbo giravam, eu vou perguntar. O que é que girava? Conversas e músicas da madrugada. Então, conversas e músicas da madrugada é o sujeito. Vou começar a outra oração com o sujeito. Então, vai ficar como? Conversas e músicas da madrugada giravam dentro da minha cabeça. Ainda giravam dentro da minha cabeça. Vamos lá? Conversas e músicas da madrugada ainda giravam dentro da minha cabeça. Fácil, é questão só de prática, viu, gente? Questão de número 2. Leia este trecho do poema. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Fernando Pessoa. Lemos o poema. Estou pedindo para identificar o sujeito dos 4 verbos que aparecem. Então, eu vou voltar. Bora lá. Vou voltar aqui. Os 4 verbos. Quem são? Dormia, não é isso? Despertaria, viria e conta. É o primeiro que eu tinha pulado. Conta, dormia, despertaria e viria. Quem é que conta? A gente faz a pergunta. Quem é que conta? A lenda, exatamente. Que dormia. Quem era que dormia? Uma princesa encantada. Muito bem. Vamos lá. Vamos voltar lá. Eu tenho aqui, quem é que conta? A lenda. Muito bem. Quem era que dormia? Uma princesa encantada. Quem é que despertaria? Um infante. E aí eu volto mais uma vez aqui para vocês verificarem aqui o viria. Quem despertaria era o infante. Que viria? Verifiquem aqui, quem é que viria? O infante. Só que aqui eu tenho o que. Esse que é um pronome que substitui o infante. Um infante viria de além do muro da estrada, mas eu usei o que é o pronome relativo, o qual
Esse pronome ele está substituindo. Então, quando eu fizer a pergunta, o que é que viria? Vou responder que é esse quezinho aí, tá bom? Então, vamos lá, ó. Despertaria e quem viria? O que? Escreva os 2 primeiros versos na ordem direta. Então, eu quero os 2 primeiros versos. Mais uma vez eu volto aqui, ó. Quem é os 2 primeiros versos? O do conta e o dormia. Aí eu tenho aqui. Quem é que conta? A lenda. Então, eu vou começar, para botar na ordem direta, eu vou começar com o sujeito. Como é que vai ficar? A lenda conta que dormia. Quem era que dormia? Uma princesa, né? Então, eu vou começar com uma princesa encantada. A lenda conta uma princesa encantada dormia. Isso, que uma princesa encantada dormia. Agora tem uma ordem direta. Letra C. Eliminando a primeira oração, vocês vão escrever o restante do trecho começando com um infante. Então, como é que vai ficar aqui? Começando com um infante. Vamos lá? Eu tenho aqui, ó, um infante que viria de além do muro da escola. Eu vou começar com um infante, né? Como é que vai ficar aqui? Um infante que viria de além do muro da escola, da estrada, despertaria uma princesa encantada que dormia. Olha só, agora vocês podem observar, todos os sujeitos eles vêm antes do verbo, por isso eu posso dizer que está na ordem direta. Ó. Um infante que viria, ó, o sujeito aqui é o que se refere a infante, né? E aqui eu tenho aqui, ó, uma princesa encantada dormia. Então, tá aqui princesa encantada também antes. Então, eu tenho a ordem direta. Terceira, as frases a seguir se encontram em ordem inversa. Sua tarefa consistirá em colocá-las na ordem direta, apontar o sujeito e destacar o núcleo do sujeito. Vamos lá? No beco escuro explode a violência. Para eu colocar na ordem direta, eu tenho que começar pelo verbo. Explode. Quem é que explode? A violência. Então, a violência vai ser o quê? O sujeito. Eu vou começar aqui, ó. A violência explode no beco escuro. Ok? Aí eu quero o núcleo. Quem é que explode, né? A violência? Então, o núcleo é a palavra mais importante. Então, a palavra mais importante não é o azinho. A palavra mais importante é violência. Letra B. Apareceu no jardim da casa de Ana Maria um ramalhete de flores. O verbo apareceu. O que foi que apareceu? Um ramalhete de flores. Então, isso aqui é o meu sujeito. Eu vou começar com ele para fazer a frase ficar na ordem direta. Um ramalhete de flores. Aí eu venho para o verbo. Apareceu no jardim da casa de Ana Maria. Como o sujeito é um ramalhete de flores, o núcleo é a palavra mais importante, que é quem? Ramalhete. Certo, gente? Bem fácil. Chegou ontem a São Paulo o presidente da FIFA. Ó, o verbo chegou. Quem foi que chegou? O presidente da FIFA. Então, ele é o sujeito, ele vai lá para o início. O que foi que o presidente da FIFA fez? Chegou, ó, depois de botar o sujeito, eu boto o verbo. Chegou ontem a São Paulo. Como o sujeito é o presidente da FIFA, dá para perceber que o núcleo, a palavra mais importante, vai ser quem? Presidente. Pronto. Letra D. Aconteceram naquela cidade muitos fenômenos inexplicáveis. Quem é o verbo aí? Aconteceram. O que foi que aconteceu aí? Muitos fenômenos inexplicáveis. Ao sujeito. Muitos fenômenos inexplicáveis. Bota o verbo. Aconteceram naquela cidade. De muitos fenômenos inexplicáveis. Qual é o núcleo? A palavra mais importante? Fenômenos. Exatamente. E vamos à questão 4. Serviu Jacó os primeiros 7 anos a Labão. Na ordem direta vai ficar como, gente? Ó, a gente já sabe. Procura o verbo serviu. Quem foi que serviu? Jacó. Então, Jacó vai ser o quê? O meu sujeito. Aí eu vou botar, ó, Jacó serviu a quem? A Labão os primeiros 7 anos. Letra E. Questão 5. Nas frases abaixo, o predicado ele foi grifado corretamente, menos, ó, exceto. Cuidado, ó, esse nomezinho, exceto. Eu estou dizendo que em todos os outros está correto o predicado, menos em um. Qual é o que está errado?
Bora lá? Gente, para saber o predicado, primeiro tira o sujeito. Você acha o verbo, faz a pergunta, a sua resposta é o sujeito. Tudo que sobrar depois do sujeito é o predicado, tá bom? O verbo sempre pertence ao predicado. Vamos lá. Devagar veio vindo o pensamento. Veio. Quem foi que veio vindo? O pensamento. Então, o pensamento é o sujeito. Certo, né, pessoal? Todo o resto é o predicado. Assim, não jogo mais. O verbo é jogo. Quem é que não jogo mais? Eu, né? Não tá aqui o sujeito. Seria assim, eu não jogo mais. Então, tá certo. A frase todinha é predicado. O sujeito tá oculto. Letra C. Alguém teria um pedaço de papelão duro? Quem que teria um pedaço de papelão duro? Alguém, sujeito. Todo o restante é o predicado. Certinho, maravilha. Vem chuva com certeza. Quem é que vem? Né, a chuva? Então, aqui chuva seria o sujeito e nós já encontramos a resposta. Tá errado a letra D, porque o predicado aqui é vem com certeza e o sujeito é chuva. Letra E, chove. Quem chove? É um verbo que indica fenômeno da natureza. Ele é o predicado. Certinho. E é isso, pessoal, nossa aulinha sobre a ordem direta e a ordem indireta do sujeito vai ficando por aqui, tá bom? A nossa correção. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, mas estou à disposição, a partir de agora, no chat, para dúvidas que vocês ainda tenham, tá bom? Pode perguntar tudo a respeito do sujeito, a respeito do predicado.